Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Teologia Puritana. Neste vídeo vamos abordar a seguinte questão: a matéria original, a esfericidade da Terra e o heliocentrismo e o geocentrismo, de maneira breve, simples, mas também objetiva, sem muito figura de fantasia, como em alguns grupos por aí nós podemos perceber. Para quem acompanhou nosso primeiro vídeo sobre geografia bíblica, vimos que no primeiro vídeo a respeito desse tema, a Bíblia não é um livro científico, mas nunca a Bíblia, quando bem traduzida, emite ou ensina conceitos errôneos sobre o universo. Pega essa estrutura, essa ideia e começa a trabalhar ela, porque mesmo não sendo científica, ela jamais, em momento algum, vai produzir ou emitir algum tipo de juízo que seja errado com o passar do tempo, quando ela é bem traduzida, tá certo? Mas sinto dizer que por causa das más interpretações feitas por grupos sectários, a Bíblia é vista como um livro qualquer, fácil de ser manipulado. Quando a Bíblia é vista como um livro qualquer e fácil de manipulação, ela é vista por grupos sectários distantes do seu ambiente original, tá certo? Hoje diversos grupos podem encontrar diversas teorias ou doutrinas das escrituras, como por exemplo alienígenas. Tem gente que acredita que a Bíblia ensina sobre alienígenas, sobre OVNIs, sobre purgatório. Tem gente que acredita que existem vampiros nas escrituras, tá certo? Então, particularmente, analisando, quase todos os grupos que existem no mundo podem ter suas crenças justificadas pela Bíblia, uma vez que ela deve ser retirada do seu ambiente original. Aí sim, aparentemente justificada, assim como a teoria da Terra plana usa o seu texto, desviando a passagem para justificar a sua crença. Mas isso só é possível quando abandonamos a simplicidade do Evangelho, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ou as regras de interpretação. Bem, no passado os gregos debatiam arduamente e continuamente a respeito de uma determinada matéria original. Até hoje os físicos aparentemente buscam esta matéria original. O colisor de Hadron também é esta ideia de buscar uma partícula da partícula original, que foi denominada partícula de Deus. Não necessariamente uma referência a Deus, mas a primeira partícula que deu origem a todas as partículas, né? Então os gregos também falavam sobre isso e debatiam arduamente. Os gregos, ao falar sobre o universo, acreditavam que existia uma matéria original. E é com Anaximandro que o mundo tem origem numa substância indefinida chamada apeiron, que significa sem fim. Já Tales de Mileto dizia que era a água. Anaximenes dizia ser o ar, a matéria original. Já Leucipo admite que todas as coisas eram compostas por átomos, certo? É possível observar que muitos pensamentos dos gregos se aproximavam em parte do criacionismo bíblico. A Bíblia fala de uma matéria original. Será que a Bíblia fala dessa matéria original? Não, a Bíblia não fala dessa matéria original. O motivo é simples, é porque o próprio Deus criou todas as coisas. Mas durante toda a história da humanidade, o ser humano se deparou com várias explicações sobre o universo: mitológica, pré-científica, religiosa, fantasiosa, científica, bíblica e assim por diante. Mas a que realmente é absolutamente que dá origem, que explica a origem do universo, por exemplo, Atos capítulo 17, verso 24. Nessa passagem temos uma boa explicação sobre a origem do universo. No segundo ponto, sobre a esfericidade da Terra,
Há muito debate e infelizmente ainda no dia de hoje a respeito disso. Porém, deixando de lado os empecilhos e, de certa forma, algum tipo de arrogância de membros de ambas as partes, partimos para a ideia de que a esfericidade da Terra é algo bem provado e foi interpretado de diversas formas ao longo do tempo. Mas os gregos e muitos outros pesquisadores provaram qual é o formato da Terra. Abre aspas, aqui também ainda existem grupos que ainda distorcem alguns fatos que comprovam a esfericidade da Terra. Haja vista também saber nitidamente que existe dentro da ciência fatos que não são fatos, são ficções, são fake news, são invenções da ciência, como por exemplo a teoria darwiniana, ou a teoria evolucionista, ou a teoria evolucionista deísta. Então essas teorias, como outras, são falsas totalmente. Porém, no que diz respeito à esfericidade da Terra, não temos como negar isso. Há grupos também que, por seu fanatismo científico, por adorar aos deuses da ciência, tá certo? Abordam esse tema com a máxima capacidade e lógica racional, não difamando o argumento, mas pondo em xeque aquilo que é falso. Então tem grupos também que usam grupos que são fantasiosos e que tem um rótulo de organização séria de estudos e produzem, sim, não podemos negar isso, produzem erros e equívocos no mundo da ciência. Por exemplo, a ciência nazista produziu uma desgraça para a humanidade. Então, nós devemos separar o que é certo do verdadeiro, precisamos ter discernimento, além de tudo, discernimento científico e discernimento espiritual, tá certo? Leve em conta essa consideração a respeito desse problema, dessa temática. E entre eles temos Pitágoras, Copérnico e Aristarco. Todos eles desenvolveram uma argumentação racional, tá certo? Que na sua base, essa estrutura é matemática e comprova a esfericidade da Terra. Existe uma tradução muito usada nas escrituras sobre o formato da Terra, Isaías 40, verso 22. Caso alguém duvide dessa tradução, eu recomendo o canal 2D de Teologia, que aborda de uma forma rapidamente essa tradução, Isaías 40, verso 22. E dá, se não me engano, 2 léxicos ou 2 livros que permitem a tradução como esfera, sem deturpar o texto bíblico. Porém, mais uma vez lembramos que mesmo que a Bíblia especifique sobre globo, esfera, círculo, ela não está aqui para determinar se é científica ou não. É apenas a forma com a qual o escritor tenta passar a soberania de Deus diante daqueles primeiros leitores, certo? Cabe à ciência determinar se é plana, se é triangular, se é quadrada, se é um semicírculo. A ciência determinará isso e deverá comprovar por meio de observações e de outros experimentos observados. Bem, nós não estamos abordando isso porque a Bíblia realmente está dentro dessa conjuntura. Bem, quero dizer aqui um pouco sobre o heliocentrismo e o geocentrismo. Também ainda existe no meio, até no YouTube mesmo, grandes debates a respeito disso. Abre aspas. Pelo fato da ciência estar em constante evolução e mudança, ela é passível sim de modificações dentro da sua estrutura para buscar a verdade. Então, a ciência, quero deixar bem claro que a ciência pode e deve buscar se consertar, porém as escrituras jamais têm esse perfil. Ao contrário, as escrituras que corrigem
o mundo e o pensamento e o comportamento humano, não a ciência, né? As teorias geocêntricas é a base do pensamento astronômico da Idade Medieval e houve muito retrocesso na fé, na ciência e na cultura nesse período, por conta da seita do catolicismo romano. Temos vídeos aqui falando sobre esse tema, sobre o catolicismo romano. O geocentrismo ensina que a Terra é o centro do universo e em torno da Terra gira todos os planetas e o Sol. Ou seja, a Terra é plana e ela é estática e tudo gira ao entorno dela, certo? Esse é, em pequenas palavras, o modelo geocêntrico, tá certo? Mas pesquisas científicas posterior e anterior já demonstravam que não era bem assim. Mas Nicolau Copérnico, ao estudar bastante os dois modelos, consegue comprovar que o heliocentrismo é o melhor modelo científico para explicar o universo. Rapidamente a Igreja Romana se opôs ao pensamento e ao posicionamento copernicano. Posteriormente, outro pesquisador vai refutar o geocentrismo. E assim, o René Kepler, Newton e muitos outros, incluindo até Nikola Tesla, tem um blog que fala sobre isso um pouco, que ele parte a sua análise sobre a Terra, sobre a Lua, baseado em modelos circulares, esféricos, não planos. Outro estabeleceu também o limite e a validade do que é o conhecimento científico. Nem tudo é ciência e nem tudo é verdadeiro e nem tudo é falso. Lamentavelmente, hoje não é a Igreja Católica que ensina no meio científico de deturpações, mas um grupo denominado de terraplanistas. E eles se dividem muito e defendem o geocentrismo. Tudo bem até aí. Usam, por exemplo, a passagem de Josué como prova de uma terra plana, mas se esquece de três coisas principais quando usam, por exemplo, Josué, certo? Primeiro, Josué não é astrônomo, não é cientista. Josué é militar. Então, a visão de Josué não deve ser enxergada, vista, concebida, analisada, ensinada a partir de uma visão de um astrônomo, uma visão de um cientista, uma visão de um físico. Nós devemos enxergar as passagens de Josué dentro da visão militar e o que a passagem quer dizer. Segundo, a passagem foi registrada para os leitores confiarem no poder de Deus. Esta é a ideia da passagem, é só ler o texto. A passagem de Josué não é um artigo de astronomia. Josué não está em meio a uma batalha, parado e escrevendo a respeito da composição química, se é um gás, se é uma rocha, se é algo ilusório. Ele não está escrevendo um artigo científico para os seus leitores. Não é esse o caminho que muitos geocentristas ou terraplanistas estão seguindo quando usam o texto bíblico. Pedimos que eles tenham muito mais respeito com as escrituras. Bem, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário honesto, que seja construtivo para mim e para você. Se inscreva, divulgue e até o próximo vídeo.